Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, vamos dizer assim, no nosso vídeo. E o assunto central é derivada parcial. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é definir o que é derivada parcial. Mas antes, vamos fazer uma pequena relação com o curso de Cálculo 1. Lá no curso de Cálculo 1, quando nós definimos derivada, é muito importante ressaltar que lá na definição de derivada, a gente fala derivada de f aplicado em um ponto específico, por exemplo, em um ponto x igual a a. E aí o resultado da derivada é um número. Só que como você pode criar uma outra função onde associa cada número à derivada naquele número, a gente acaba construindo a função derivada. Essa função derivada eu já vou direto numa linguagem de cálculo 2, só que é muito importante entender que o conceito de derivada é um conceito local. O que eu quero dizer? Que a gente costuma falar derivada aplicada em um ponto específico. O que eu vou fazer aqui na definição com vocês é já apresentar a função derivada. Só que ainda assim, ainda fazendo um paralelo entre cálculo 1 e cálculo 2, derivada, a definição dela está relacionada com limites. E quando a gente fala em limites, bem, quando o limite, quando h tende a zero da expressão lá da derivada, que é f de x mais h menos f de x sobre h, acaba que como o domínio só temos uma única variável, então vamos dizer assim, fixado um valor no domínio, você só pode caminhar para o incremento, só pode caminhar para a direita e para a esquerda e ok. Só que num cálculo de várias variáveis, ou pelo menos de duas variáveis, na hora que você faz incremento, você pode fazer esse incremento de diversas maneiras. Que agora vamos considerar f de xy uma função de duas variáveis pelo menos. Para 3 variáveis, 4 variáveis, n variáveis, o procedimento aqui é análogo. Só que observe que como a derivada é o limite e envolve você fazer um acréscimo no domínio, como você vai fazer um acréscimo aqui? Acrescentar x e y ao mesmo tempo, acrescentar só em x, acrescentar só em y. Então, o que nós vamos fazendo ao longo dessa aula e das próximas é justamente prestar atenção em todos os possíveis casos. Mas, em um primeiro momento, nós vamos pegar os dois que eu julgo ser os dois principais casos, pensando em funções de duas variáveis, que é o seguinte: para a gente falar de derivada, a gente precisa falar derivada parcial da função em relação, por enquanto, eu estou colocando em relação a x ou em relação a y, mas para ser mais geral, para a gente falar de derivada parcial, a gente precisa falar que a derivada parcial da função é em relação a um vetor. Então, nesse caso, quando eu falo em relação a x, eu estou pensando no vetor 1, 0. Quando eu falo em relação a y, eu estou pensando no vetor 0, 1. Só que isso que eu acabei de falar vai ficar mais claro mais para frente. Vamos para a definição de derivada parcial logo. Então, a derivada de f em relação a x, nós vamos usar este símbolo aqui, é nada mais, nada menos que este limite, que é bem parecido com o limite lá da definição de derivadas. Limite quando h tende a zero, f de x mais h y, ou seja, o acréscimo h é só na primeira coordenada, menos f de xy sobre h. Agora, derivada parcial de f em relação a y é o limite quando h tende a zero. Agora, ao invés de você fazer um acréscimo na primeira coordenada, o acréscimo que você está fazendo é na segunda coordenada. Então, f de x y mais h menos f de xy sobre h. Em outras palavras, quando a gente observa, por exemplo, esse limite aqui de cima, aqui é como se eu estivesse tratando o y como se fosse uma constante e eu só estou variando o x mais h e o x, ou seja, só estou variando a primeira coordenada. Observe que aqui o y está constante. Já na segunda configuração, que é a derivada em relação a y, quem está sendo visto como constante é x, porque na hora que você faz a diferença, bem, como aqui não houve alteração, aqui não houve alteração, só houve alteração em y, então na hora de armar o limite, vai dar para visualizar o que eu vou observar a seguir. Então a observação é a seguinte: para calcular a derivada parcial de f em relação a x no ponto xy, trate y como uma constante e derive f de xy em relação a x. Então, já partindo para esse exemplo, se desejamos calcular o fx em xy dessa função, eu tenho que tratar y como uma constante.
e derivar normalmente em relação a x. Então aqui a derivada de 2x ao cubo pela regra do tombo vai ficar 6x ao quadrado. Aqui, como y à quinta é constante para o nosso ponto de vista, então a derivada dessa expressão vai ser 4, então menos 4, vezes x ao cubo, vezes y à quinta, porque como ele está multiplicando por x à quarta, então a derivada, na derivada, quando a constante está multiplicada pela função, essa constante só fica presa à função. Então, vezes y à quinta, mais derivada de y elevado a 7, como a gente pediu para y ser constante, derivada de uma constante, mesmo que elevada a 7, dê zero, vai dar zero. Agora, para calcular o fy em relação, para calcular a derivada de f em relação a y, é só fazer o famoso igual, mas diferente. Agora você vai tratar o x como constante e derivar normalmente usando as regras de derivação, só que agora em relação a y. Então, se eu quiser calcular o fy de xy, bem, como isso aqui é constante, vai ficar zero. Derivada disso aqui vai ficar menos 5x à quarta vezes y à quarta, mais 7 vezes y elevado a 6. Então é assim que a gente faz as derivadas parciais. Então, se você domina bem cálculo 1, fazer a transição de derivada de cálculo 1 para cálculo 2, percebe-se que é mais suave. É claro que precisa prestar atenção em alguns detalhes. Ainda existem algumas coisas que precisamos discutir, como, por exemplo, como é que seriam as derivadas de ordens superiores, mas já dá para deduzir o contexto. Assim, já dá para deduzir como se faz para derivar, por exemplo, mais de uma vez. Só que existem alguns resultados interessantes quando a gente está falando, por exemplo, derivar a função duas vezes. E ainda assim, falta discutir aqui como é que funciona a derivação implícita nesse contexto. Mas esses tópicos serão assuntos das próximas videoaulas. Sugiro que pratiquem. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.